Galera, tá chegando a hora. É hoje, né? Fluminense e Olímpia, finalmente. Tava muito ansioso para esse jogo. E hoje chegou, ontem no caso, né? Chegou a camisa do Fluminense que eu pedi lá com a God of Camisas. Tá aqui, tô vestindo ela aqui agora, né? Não tirei nem da etiqueta, tá até aqui na etiqueta, ó, né? Nem consegui tirar da etiqueta ainda de tão bonita que ela é, né? Sei lá, eu fico meio assim quando chega o produto novo aqui. Fico com pena de tirar, né, da etiqueta e vestir e tudo mais, mas eu botei aqui pra gravar esse vídeo, né? E se você quiser adquirir a sua camisa do Fluminense, né? Tem camisas retrôs também do Fluminense, é só você acessar o link que tá na descrição aqui do vídeo, tá bom? Você clica lá que você vai ver vários modelos disponíveis no site deles, tá bom? Então é só você clicar aí no vídeo, no link aqui no vídeo para você adquirir. Comprando duas, a terceira sai grátis, tá? Comprou duas camisas dessa, né? Eu botei os patrocínios, mas tem lá sem os patrocínios, se você não gostar. Então, se você escolher duas camisas, a terceira sai grátis. O link tá na descrição, corre lá e aproveita essa promoção, beleza? O Marcos Felipe, ex-goleiro do Fluminense, agora, né? Agora ele é ex-goleiro do Fluminense porque o Bahia acertou a contratação dele, né, para o time lá da Bahia. Né, o Marcos Felipe era o reserva do Fábio, né, um tempo atrás, né, ele era titular, depois foi perdendo seu espaço, né, depois que chegou o Fábio foi perdendo seu espaço e se tornou aí reserva de imediato do time, mas ele acabou perdendo muito espaço, né, porque o Fábio não tem comparação, né, o Fábio é muito melhor do que o Marcos Felipe, né, mesmo com a idade avançada, né, e com isso, o Bahia fez uma proposta de empréstimo que acabou sendo aceita pelo Fluminense. Não é à toa que ele está no Bahia por empréstimo. Mas hoje, né, no momento que eu gravo esse vídeo, o Fluminense vendeu o atleta para o Bahia, né? O Bahia já acertou a contratação. Foram a contratação foi até o ano de 2027, né? Ele vai ficar no Bahia até 2027 e o valor da venda é de 2 milhões e 700 mil reais. Então, eu achei por 70% dos direitos econômicos, né? Então, o Fluminense vendeu por 2 milhões e 700 mil reais por 70% dos direitos do atleta. O que eu acho que é muito abaixo, né? Eu acho que poderia ser um pouco mais, talvez ali uns 5 milhões de reais estava bom. Eu achei muito pouco para ele, né? A gente sabe que ele não é aquele goleiro absurdo, né? Pelo menos no meu ponto de vista, eu acho que ele não é muita coisa, né? Mas que poderia ser um valor um pouco mais justo, né? Eu acho que ele é um bom goleiro, mas achei pouco para esse valor para ele. Mas enfim, então ele tá de saída, não vai voltar ao Fluminense. E aí liga um sinal de alerta, né? Porque a gente tem o Fábio, tem o Pedro Rangel e tem o Vitor Eudes. O Pedro Rangel e o Vitor Eudes não são aqueles goleiros que dá para contar 100%, né? Mas imagina o Pedro Rangel jogando contra o Olímpia. Não tem como, né? Não vai mostrar nenhuma segurança absurda, né? Tipo assim, o Marcos Felipe, por mais que ele tenha bastante dificuldade, né? Teve bastante dificuldade com o Fluminense, eu acho que ele traria mais confiança do que o Pedro Rangel hoje, né? Se botar o Marcos Felipe contra o Atlético Paranaense no jogo agora, né, do Brasileirão, talvez a gente teria ganhado, né? De repente, né? Então, o Marcos Felipe tem um crédito, porque ele fez umas grandes defesas em alguns jogos, né? Foi importante em alguns jogos, mas em outros jogos foi bem difícil. Então eu acho que o Fluminense precisa contratar um goleiro reserva de imediato, né? Um pouco abaixo do nível do Fábio, mas que seja um goleiro promissor, um goleiro bom, experiente, né? De alguma forma experiente, né? Que seja um pouco mais novo do que o Fábio, porque vai influenciar bastante, né? Quando a gente não tiver o Fábio. Esse é o quinto jogo entre Fluminense e Olímpia. A gente já enfrentou o Olímpia lá em 2013, né? Quem lembra aí foi 0-0. Inclusive, eu já falei, já fiz um vídeo falando sobre isso, né? Quem quiser assistir, vou deixar aqui no card, né? Falando sobre o que aconteceu, né? Entre esses jogos, esses últimos dois jogos entre Fluminense e Olímpia. Os últimos quatro jogos, na verdade. Porque esse é o quinto, né? Esse de quinta-feira de hoje é o quinto jogo entre Fluminense e Olímpia. Tivemos
2 em 2013 na Libertadores, foi ida e volta. Na ida a gente empatou em 0-0 em São Januário, e na volta a gente perdeu por 2-1, né, de virada. E no jogo do ano passado, né, na Libertadores do ano passado, a gente também pegou o Olímpia na pré-Libertadores, né? A gente estava ganhando aí, na ida a gente ganhou lá no Engenhão por 3-1, né? O Germancano fez 2 gols, teve aquele golaço do Luiz Henrique. Aí no jogo de volta mudou tudo, né? Porque Luiz Henrique foi vendido, aí teve aquela história toda, né? Ficou um pouco conturbado, né? Aquela situação toda de venda, né? Do atleta. E teve o gol do Fluminense que foi anulado, que foi mão, mas não foi mão, né? Aí no jogo de volta a gente perdeu de 2-0, não foi? Acho que foi 2-0. Aí foi pros pênaltis. Aí teve aquele gol lá, aquele lance lá do Gabriel Teixeira, que ele perdeu um gol de cara, né? Aquele jogo foi loucura, né? A gente perdeu nos pênaltis, Felipe Melo perdeu o pênalti. Nossa, aquilo ali foi loucura total. Mas dessa vez é diferente, né? Dessa vez a gente está com um time melhor, a gente está com um técnico melhor. Naquela época era o Abel Braga. Pô, a gente tem Diogo Barbosa agora que é bem melhor do que Cris Silva. Naquele jogo era o Cris Silva. Então a gente tem tudo para classificar, a gente tem tudo para jogar bem, tem tudo para fazer um bom jogo, conseguir controlar a partida, né? Só basta os jogadores, só basta os jogadores quererem e fazerem acontecer, né? Então esse será o quinto jogo. O Fluminense venceu por 2-0, né? E vamos esperar aí o que vai acontecer nesse jogo de volta. O técnico do Olímpia deu uma entrevista ontem falando, né, sobre o jogo, né? O técnico é o Arce, Tico Arce, acho que é Francisco Arce, né, que chamam ele de Tico Arce. Ele deu uma entrevista, né, uma coletiva de imprensa falando sobre o jogo, e ele falou um pouco sobre o Fluminense. Vou ler aqui um trecho, né, do que ele disse. É impossível prever tudo. Vai ser um jogo dinâmico contra uma grande equipe que se preparou muito bem para essa partida de volta e não jogaram no fim de semana. Chegam bem e descansados. Vai ser uma partida vibrante. É diferente, mas é um jogo único em que teremos que fazer o melhor que pudermos. Teremos que ser taticamente perfeitos, porque já vimos que na partida de ida o time não teve os movimentos certos. Temos que estar atentos e voltar a pressionar. Em alguns momentos também teremos que defender, porque é assim. A essa instância, o rival também respeita o que temos e sabemos o que temos que estar atentos. Ele também fala, né, que a expectativa é igual ou maior. É um fator agregado muito grande e com a dificuldade que se vai apresentar. O Fluminense é uma equipe diferente, tão ou mais difícil que o Flamengo. Pô, obviamente, né, o Fluminense é uma equipe mais difícil que o Flamengo nesse momento, porque o Flamengo foi eliminado e o Fluminense passou, né? Então, na minha visão, quem passa de fase é o mais difícil, né? É o melhor time. Então, galera, até que o Arce não é aquele técnico, né, que dá aquela cutucada, que dá aquela pressionada no adversário, né? Eu acho que ele falou ali o que respeitosamente, né, tem que se falar contra um time que está na Libertadores. Assim como o Fluminense, os jogadores, o técnico, o Fernando Diniz tem um respeito pelo Olímpia, né? Eles declaradamente falaram isso nas entrevistas, né? Que tem que respeitar o Olímpia, que a gente vai jogar com humildade e tudo mais, né? Porque o Olímpia é um time muito grande lá no Paraguai e também na América do Sul, então a gente tem que respeitar o time deles, mas temos que fazer nosso jogo, temos que vencer sem ter medo deles, né? E ótimas palavras aí do técnico do Olímpia. O Fluminense encerrou a preparação para o jogo contra o Olímpia lá no estádio do Deportivo Luquenho, que é o time aí do coração do Romerito, né? Nosso ídolo Romerito. Ele estava lá, inclusive, com jogadores. O Fluminense fez um treino no estádio desse time do Romerito. O Marcelo com certeza não estará disponível nesse jogo. É aí um desfalque importantíssimo, porque ele está suspenso, né? A Conmebol suspendeu ele por mais 2 jogos, depois daquele pisão que ele fez contra o Argentino Júnior, né? Enfim. Para esse jogo, né, o Fluminense pode perder
dois jogadores, que são eles, Nino e o John Kennedy, por conta do cartão, né? O cartão amarelo. O Nino e o John Kennedy já tomaram 2 cartões a partir das oitavas de final da Libertadores, né? Então eles podem, se eles levarem mais um cartão nesse jogo contra o Olímpia, eles não jogam o primeiro jogo da semifinal, beleza? E se eles tomarem cartão no primeiro jogo da semifinal, eles não jogam o segundo jogo da semifinal. Se caso eles não tomarem cartão no jogo contra o Olímpia e também no o primeiro jogo da semifinal, mas tomarem no segundo jogo, no jogo de volta da semifinal, se eles tomarem cartão ali, eles não jogam a final, tá, gente? Se o Fluminense chegar na final e eles tomarem cartão no jogo de volta da semifinal, eles não jogam a partida da final da Libertadores. Então é um negócio importante de ser dito, né? A Conmebol, ela não zera o cartão para a final. Eu acho que isso é um pecado, porque você perde jogadores importantíssimos, mas funciona da seguinte forma. Na fase de grupos tem lá, né, essa regra do cartão, mas quando chega nas oitavas, o Fluminense passou para as oitavas, eles zeram os cartões dos jogadores. Então, a partir das oitavas é zerado. Depois disso, não zera mais, entendeu? Isso é importantíssimo aí, tem que ficar atento. Eu acho que se for para tomar cartão amarelo, toma logo nesse jogo aí, perde o primeiro jogo da semifinal, né? Se a gente passar para a final, se Deus quiser, mas perde o jogo o primeiro jogo da semifinal e decide o jogo de volta, né, com os jogadores completos. Né? Eu prefiro assim do que você perder a final ou perder o segundo jogo da semifinal. Né? Mas vamos ver o que vai acontecer. E o Olímpia vai ganhar um reforço de peso, né? Vai ganhar um reforço importante para o time deles para esse jogo contra o Fluminense, que é o caso do Richard Ortiz, né? O jogador, um baixinho lá, o capitão do time do Olímpia, que fez o gol, um dos gols da classificação do Olímpia contra o Flamengo na Libertadores. Ele vai estar de volta nesse jogo contra o Fluminense. Ele tinha sentido um desconforto muscular no jogo de ida lá no Maracanã. Foi até um pouco suspeito, porque o Fluminense anunciou que ia jogar com o John Kennedy e o Germancano. Aí depois disso, né, o Olímpia trocou a escalação, né, depois do aquecimento, né? Foi um negócio ali meio estranho, né, de acontecer. Então ele vai voltar aí nesse jogo. Se eu não me engano, eu posso estar enganado aqui, mas o goleiro que eles jogaram a partida de ida, eu acho que é o goleiro diferente do jogo contra o Flamengo, né? Não tenho certeza, posso estar enganado, mas eu acho que de rosto assim que eu vi, pareceu ser um goleiro diferente. Né? Não sei se é o titular. A seguinte escalação a provável escalação, né, melhor dizendo, que pode acontecer nesse jogo contra o Olímpia, nesse jogo do Olímpia, né, o time do Olímpia, é a seguinte: Juan Spínola, Victor Salazar, Johan Romagnha, Mateu Gamarra, Facundo Zabala, Fernando Cardoso, Alejandro Silva, Ramon Martínez, Richard Ortiz, Ivan Torres, Walter Gonzalez. Então, esse deve ser a provável escalação do Olímpia para essa partida contra o Fluminense. Já na parte do Fluminense, né, gera uma dúvida. Por quê? Porque o Fluminense fez um treino fechado, né, lá no Deportivo Luquenho, né, e com isso não deu para a gente saber, né, para os repórteres que estavam lá, saber qual seria a provável escalação do Fluminense. Mas tudo indica, né, assim, na nossa cabeça, né, basicamente o Diniz não deve jogar com o John Kennedy, mas pode acontecer no momento do jogo ele coloca o jogador, mas acredita-se que ele não jogará, o John Kennedy não começará em campo, né? O que na minha opinião é o ideal. Por quê? Porque ele já tem cartão, e também vai ser um jogo pegado, a gente tem que marcar mais, eu acho que a gente precisa marcar mais do que sair muito no ataque, né? Claro, a gente tem que sair para atacar, mas com calma, né? Não como foi no primeiro jogo, no jogo de ida. Então, eu acredito que ele deve começar aí com o Martinelli, né, no meio-campo. Mas não tenho certeza, ninguém tem certeza de como vai ser a escalação. Mas a provável escalação é a seguinte: Fábio, Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo.
e Diogo Barbosa na lateral esquerda. André e Ganso, Arias, Cano, Keno e John Kennedy, ou Lima e Martinelli. Então, provavelmente, o Fernando Diniz deve fechar em um meio-campo com André, Ganso ou Lima, ou André, Ganso ou Martinelli, né? Talvez o John Kennedy comece jogando, mas acho difícil demais. Pelo fato do jogo ser na casa do Olímpia, né? Então vai ser um jogo que o Olímpia vai querer atacar, vai para cima, e o Fluminense precisa marcar. Marcar, que eu digo, marcar o Olímpia, não marcar gols. Claro que marcar gols é ótimo, mas eu acho que vai precisar marcar mais os jogadores do que fazer gols. E com isso eu encerro esse vídeo. Se você puder, deixa o like aqui no vídeo, se inscreva, ativa o sininho, compartilha esse vídeo aqui para o máximo de tricolores que você conseguir. Também comente aqui o quanto que você acha que vai ser esse jogo, qual o placar que você acha que vai acontecer, né? O Fluminense vai vencer, vai para os pênaltis. O que você acha, né? Eu particularmente, tô sentindo que vai ser um jogo de gols. Eu acho que vai ser 1-1, 2-2, 2-1 Fluminense, né? Eu acredito que vai ser um jogo assim, né? Até porque o Olímpia vai para cima, né? Um jogo onde ele vai jogar em casa. Eu acho que deve sair ambas nesse jogo, né? Os dois times devem fazer gols. Então, galera, comente aqui o que você acha, quanto que você acha que vai ser o jogo. Muito obrigado por ter assistido até o final. Se inscreva, tamo junto, saudações tricolores e é nóis. Valeu!